Tarde, galera do YouTube, beleza? Aqui é o Ninja Trader falando com vocês. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como operar na Bolsa de Valores. No caso aqui é o meu primeiro vídeo e eu vou estar ensinando vocês aqui a como obter ganhos, né, na Bolsa, utilizando alguns padrões de candles e fluxo de velas, que no caso é o que funciona para mim. Na Bolsa existem vários tipos de valores que a gente pode agregar, né? Então, basicamente, são altas e baixas que o mercado ele acaba acontecendo, né? Como nós vemos aqui, existem velas vermelhas e velas verdes, e essas velas estão dizendo como se fosse uma pequena história sobre o que vai acontecer com o ativo. No caso, aqui agora vai acontecer, no caso, um choque. Ele acabou de acontecer um choque que seria um padrão de reversão para alta. A gente vai aguardar a confirmação dessa vela para poder dar a entrada e em si já buscar uma possível vitória. No mercado financeiro não existe 100% de assertividade. Não existe nenhum método, não existe algoritmos, não existe indicadores que vão trazer 100% uma vitória. Então, no caso, a gente sempre vai preparando um setup e a gente se baseia na base desse setup fazendo uma leitura de velas, certo? Acabei de dar minha primeira entrada para 40 segundos em US$ 80. Vamos ver se a gente vai ocasionar uma vitória. Bom, caso o que aconteceu? O mercado, ele houve um choque. Essa vela vermelha trouxe uma confirmação. E assim, eu particularmente sempre opero uma entrada por dia. Eu sempre dou uma entrada por dia e ainda assim não é garantido de que eu vá ganhar, né? Mas, entretanto, eu ainda assim acredito nessa vitória. E vamos buscando aí. Falta 5 segundos. Vamos verificar. Legal. Consegui minha primeira vitória. No caso, eu já pararia aqui, né? Eu não tenho o intuito mais de operar mais. Geralmente é o que eu indico. Sempre uma única oportunidade. Se você faz trade demais, quem tenta muito erra muito. Não existe essa de quem tenta muito acerta muito nesse mercado. É uma grande ilusão. Ou seja, operar na bolsa é um tiro de sniper. E com isso você traz grandes resultados. Seguimos aqui então para o próximo gráfico, onde tivemos aqui uma tendência de baixa. Basicamente, ele acabou de informar um martelo invertido, indicando uma reversão, como a gente vê, e um gap. Por conta desse gap, não é muito viável que a gente faça essa entrada. É mais fácil a gente aguardar e ver para onde que o mercado quer direcionar realmente. Por conta de ser um martelo numa tendência de baixa, a gente não sabe até onde o mercado vai cair, né? Então, a gente somente aguarda e esse é o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é mais esperar do que realmente você tomar uma ação. Para fazer aquela entrada, eu estava aguardando muito tempo, muito tempo para fazer aquela entrada. E é isso, tipo, se você ficar olhando muito o gráfico em si, você acaba se perdendo, porque é exatamente isso que o mercado quer que você faça. Ele quer que você se distraia com alguns pensamentos de volatilidade que está acontecendo e ocasione a sua derrota, né? Então, é sempre indicado que você seja muito paciente. E com isso a gente vai procurando pontos específicos para fazer entradas.
Eu acabei de encontrar aqui mais um ponto, talvez mais um ponto. Eu sempre faço entradas de 45 segundos ou um minuto, que é um método que eu procuro sempre buscar em si, nessa margem de tempo, porque eu acredito que seja mais simples para mim, é o que funciona para mim. E uma coisa muito interessante é que cada um de vocês vão ter o próprio setup de vocês, a leitura de vocês. E não existe essa de um setup fixo que funcione para todos, entende? Ó, aqui eu vou entrar em 45 segundos numa baixa que eu acredito que ele vai buscar esse ponto aqui, ó. Ele vai querer buscar esse candle aqui de baixa, mas vamos ver. 30 segundos. Eu acabei fazendo uma entrada muito grande. Eu posso perder toda diretamente a minha banca aqui, né? Porque por um desleixo meu. Mas é isso. Fazer o que, né? Tô até um pouco receoso agora, mas é o que indica. Vai me trazer uma vitória. Caramba! Caramba, rapaziada. Nossa, eu juro pra vocês que não foi intencional esse valor todo. Eu coloquei literalmente toda a minha banca. Não era pra ter sido, não era pra ser tudo isso. E, nossa senhora. Mas é isso, rapaziada. Bom, eu vou até finalizando o vídeo por aqui. Caraca. Pessoal, basicamente a gente vai. Esse aqui é meu primeiro vídeo. Eu não sei nem como dizer. Basicamente, eu não sou um youtuber no caso, nem nada do tipo, mas eu entendo um pouco sobre o que significa esse gráfico. E eu vi que basicamente o ponto que ele vai querer chegar é diretamente nessa vela aqui, por conta de que, se vocês repararem, ele está fazendo como se fosse uma caneca aqui, ó. E quando isso daqui significa fraqueza de demanda. É uma fraqueza de demanda, ou seja, o gráfico ele tende a cair. Está havendo uma fraqueza de demanda aqui, ó. Entendeu? Circulando aqui. Eu não sei como desenhar para vocês, mas se vocês pesquisarem e estudarem bastante, isso daqui é um mercado que realmente vai trazer muito lucro para vocês. Vocês acabaram de presenciar. Eu sem querer fazendo muita grana. Mano, mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Eu vou efetuar meu saque. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês de que isso aqui é a conta real, né? Então a gente solicita o saque. E basicamente, tipo, é isso, sabe? Não tem muito o que dizer sobre a bolsa em si. Não é um bicho de sete cabeças. Não é algo impossível de você lucrar, mas também, se você ficar muito tempo nesse mercado, ele vai tomar toda a sua grana, de verdade. Então você tem que ser muito paciente e estratégico. Eu fiz dois acertos, né? Um acerto muito grande aqui sem querer. Eu deixo isso muito claro para vocês. Não era minha intenção colocar toda a minha banca, mas por falta de atenção minha, eu acabei entrando com a minha banca inteira e eu acabei lucrando muito, então não tem mais por que eu operar. Eu vou vir futuramente, né? Talvez eu deixe um pouquinho dessa margem aqui para eu poder continuar gravando vídeo para vocês, explicando um pouco mais. Mas é como eu falei, tipo, eu identifiquei que aqui foi um início e aqui basicamente a demanda tá muito fraca. E ele estava tentando buscar, coisa que exatamente foi o que eu falei que iria acontecer. Ele buscou, ó, e depois disso ele já retornou. Entendeu? Então, assim, o mercado financeiro ele é lógico. É só você prestar atenção. Eu não vou cortar esse vídeo nem nada do tipo. Eu vou mostrar para vocês realmente é o que é, né? E é isso. Tipo, eu sou um humano que nem vocês, né? Que basicamente trabalha e estuda, mas que teve um objetivo na vida. Basicamente, eu peguei como objetivo estudar essa bolsa e eu consegui
um resultado muito bom. Não somente esse resultado aqui, mas, tipo assim, de fato, independente do valor que eu colocaria ali, eu ganharia, né? Eu estaria ganhando, isso é um fato. Porque uma coisa que vocês têm que entender também na bolsa de valores, o mercado, ele é o que é. O mercado não vai te manipular você em si. Ele não vai fazer com que você perca. Se você, por exemplo, entrou com uma vela verde e acabou saindo vermelha, foi você que errou. Não a bolsa. Não foi uma manipulação que aconteceu. Simplesmente entrou demanda. Se você entrou com uma oferta e ele subiu, você está indo contra uma tendência, entendeu? Então, é, muitas das pessoas se perdem nesse mercado falando que ele manipula ou qualquer coisa do tipo, mas ele não faz isso. O mercado ele é o que é. Ou ele é sim ou ele é não. Por isso que ele é um binário, né? Ou você está certo ou você está errado. Ou ele está subindo ou ele está descendo. Então, basicamente, se você tiver foco, estratégia e prestar atenção sobre o que ele quer se, do que as velas estão dizendo, você vai trazer grandes resultados. Eu não tenho um script escrito aqui para mim ler ou qualquer coisa do tipo, eu simplesmente tomei essa ação de abrir e gravar isso para vocês. E caramba, eu consegui dobrar toda a minha banca. Isso foi incrível. Mas, tipo, para vocês entenderem também que o mercado é literalmente isso. Você pode estar muito certo ou muito errado. Eu poderia ter perdido toda a minha banca, isso é um fato. Inestimável. Mas eu acertei. E isso é um fato. Entendeu? O mercado é literalmente isso, rapaziada. Tenham bastante foco. Estudem. Estudem gráfico. Estudem de verdade, porque isso realmente vai trazer grandes resultados para vocês. Eu vou ver para vocês aqui quanto que tá valendo US$ 400. Eu acho que eu acabei de fazer mais ou menos aí uns R$ 5.000. Eu não sei. Deixa eu ver aqui para falar para vocês. Eu fiz basicamente 463. Ó, vamos lá, US$ 463. Ah, sim. Eu fiz R$ 2.550 em um minuto, basicamente. Então, para vocês verem como é que o mercado ele realmente pode mudar a sua vida. Ele realmente pode te trazer grandes benefícios. Mas se você estiver com uma opinião certa sobre o que vai ocorrer. Basicamente é isso. Eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui sobre suporte, resistência, canais de Donchian, fluxo de velas. Inclusive, fluxo de velas é o que movimenta esse mercado, tá? É algo que eu indico para vocês também. Estudem fluxos de velas. Vou ter, para o vídeo não ficar sem muita explicação em si, basicamente um fluxo ele é criado quando já tem duas velas. Ou seja, uma vela, duas velas. Fluxo. Uma vela, duas velas. Fluxo. Uma vela, duas velas, três velas. Fluxo. Tudo isso daqui é fluxo. Agora, velas únicas, isso daqui é uma vela única. Isso não é um fluxo. Isso não é um fluxo. Isso não é um fluxo. E para quem, conforme vocês vão entendendo do mercado, se vocês repararem, tá vendo esse, por exemplo, aqui, eu tô explicando da forma que eu tô vendo, rapaziada, e basicamente esses vão ser meus vídeos. Eu não quero ter um script bonitinho para ensinar para vocês, até porque eu sou totalmente transparente. É o que é. Então, assim, aqui, esse candle aqui, um martelo invertido, indicando força de baixa. O mercado caiu. Só que muitas das vezes ele vai indicar, olha aqui, um martelo de baixa e o mercado subiu, né? Aqui ele está indicando que o mercado vai cair. Esse candlestick aqui. Só que aconteceu ao contrário. E quando ele apareceu de novo, na próxima vela ele ficou neutro e depois ele caiu.
Entenderam? Então o mercado tem muito disso. Se você fizer uma leitura errada somente por candlesticks, você vai perder. E você tem que fazer toda uma junção do que está acontecendo sobre o que é o valor. O valor é isso daqui, ó. Bem aqui no cantinho, ó, onde é que tem esse sininho, ó, criar um alerta, tem um número aqui. E esse é o valor desse ativo. E você basicamente tem que fazer toda uma contextualização do que está acontecendo, entendeu? Então, eu verifiquei essa margem na hora que eu identifiquei basicamente que a demanda estava muito fraca, que iria entrar uma oferta, eu fiz aquela entrada, o que me trouxe um grande resultado, né? Deveria ter sido com um valor bem menor, mas ainda assim foi um grande resultado. Eu tô incrédulo até agora. Muito legal. Mas é isso, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Ninja Trader aí. Tamo junto. E com muita paciência, você só precisa de uma oportunidade por dia ou por semana, desde que ela esteja certa. A bolsa é movida por isso, por uma oportunidade. Quem faz muitos trades sempre perde. Beleza? Então, tamo junto. Espero que vocês nunca desistam desse propósito do mercado, porque realmente é algo muito lucrativo, só é muito difícil. E uma coisa que eu deixo para vocês como palavra da vida: se a vida fosse fácil, qual seria a graça de estar nela? Né não? Então, não vai ser diferente com a bolsa. Se fosse fácil, todo mundo tava rico. Por isso que somente pouquíssimas pessoas lucram. E graças a Deus e com muito foco e muita persistência, porque eu já perdi muito aqui também. Hoje eu tenho grandes resultados. Então, tamo junto, rapaziada.